Ele pegou o álcool. Primeiro ele pensou em usar apenas para apagar suas impressões digitais, mas Clara continuava gritando que ele a deixasse a sair. Então ele foi derramando álcool pelo chão e na porta. Enquanto Clara gritava, ele pegou um isqueiro na cozinha. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Clara era uma mulher na faixa dos 30 anos que vivia sozinha. Como uma mulher independente, sem marido e sem filhos, Clara sabia que precisava se cuidar. Por isso, em sua casa havia um alarme que impedia que qualquer malfeitor entrasse. Muitas pessoas diziam a Clara que ela era uma mulher bonita, então deveria arranjar um namorado e se casar. Clara ouvia esses comentários com paciência, mas a verdade é que ela gostava de ser solteira. Ela adorava chegar em casa, poder tomar um banho, pegar um livro e ler até tarde, sem preocupações. Ela tinha tido alguns relacionamentos no passado e foram péssimas experiências. Então, ela tinha decidido ficar sozinha mesmo. Se alguém interessante aparecesse, ela poderia sim dar uma nova chance ao amor, mas se não, ela estava muito bem solteira. No seu tempo livre, ela adorava ler e escrever e até estava escrevendo um livro. Mas esse projeto estava engavetado há anos, pois ela trabalhava muito e estava sempre cansada. Clara trabalhava em uma concessionária, era uma excelente vendedora e estava na empresa há 5 anos. Como ela não gostava de sair para baladas, o seu dinheiro dava para pagar as contas e viver muito bem. O seu sonho secreto, que ela tinha até vergonha de contar para as pessoas, era ser uma escritora de sucesso. Mas enquanto essa sonhada carreira não chegava, ela estava bem trabalhando na concessionária. Era um trabalho estável e ela era muito simpática com os clientes. Ela vendia bastante. Alguns homens fecharam o negócio com a esperança de que teriam chances com Clara, mesmo que ela nunca tivesse dado esperanças a nenhum deles. Alguns homens confundiam a sua gentileza de vendedora com uma cantada, mas Clara ficava aliviada de nenhum homem nunca ter passado dos limites. Ela dizia a si mesma que se um dia isso acontecesse, ela iria sair daquele emprego sem olhar para trás. Tudo ia bem em seu trabalho, até um dia que Felipe, um novo funcionário, chegou. Ele já estava na empresa há 8 anos e foi transferido de outra filial. Quando ele chegou, muitas das funcionárias ficaram encantadas por ele, pois o acharam muito bonito e charmoso. Quando ele falou com Clara, ela o achou muito desinteressante e superficial. Ela rapidamente decidiu que o considerava um colega de trabalho, mas não um futuro pretendente. As semanas se passaram e, vez ou outra, Clara ouvia alguma funcionária dizer que tinha saído com Felipe, mas que ele não retornava as ligações. Já outras funcionárias diziam que estavam loucas para sair com Felipe, nem que fosse apenas uma vez. Clara percebia que ele realmente estava fazendo sucesso e com certeza ele gostava daquilo. Toda a forma de agir de Felipe parecia baseada em conquistar as pessoas com seu charme e beleza e realmente dava certo. Ele fazia muitas vendas para várias mulheres. Mesmo com toda a atenção que recebia, Felipe parecia querer mais. Então, ele começou a se aproximar de Clara. Ela sempre tentava se desvencilhar de Felipe. Inventava que precisava ir almoçar ou que precisava terminar de preencher algum formulário de vendas. Mas mesmo assim, Felipe sempre se aproximava de Clara com um papo furado. Quando a situação já estava insustentável e Clara estava se sentindo realmente incomodada, ela disse para Felipe que eles deveriam conversar em particular. Ela não queria dar o fora nele na frente das outras pessoas da concessionária, então iria fazer isso só entre os dois. Felipe, animado, disse que estava ansioso para a conversa. Na hora do almoço, enquanto estavam apenas Felipe e Clara, ela disse a ele que não estava interessada nele. Apenas queria ser uma colega de trabalho. Clara viu no rosto de Felipe o quão bravo ele ficou, mesmo que ele tentasse esconder isso atrás de um sorriso. Felipe então disse que nenhuma mulher nunca o havia recusado, mas que Clara poderia ficar tranquila, pois ele não estava nem um pouco interessado nela e que ela estava se achando demais. Ele então saiu do refeitório. Clara percebeu que a rejeição era muito difícil para Felipe, mas pelo menos agora ela havia deixado as coisas claras. Felipe tinha ido ao banheiro extravasar a sua raiva socando a parede e depois tinha jogado água no rosto para se recompor. Ele não acreditava que Clara o havia recusado. Todas as mulheres daquela concessionária caíam aos seus pés e ele adorava aquilo. Porém, para ele, Clara estava se fazendo de difícil. Ela dizia que não gostava dele, mas Felipe tinha certeza que era mentira.
de uma forma ou outra, ele conseguia o que queria. O clima ficava cada vez pior. Clara achou que dar o fora em Felipe seria o suficiente, mas ele parecia ter encarado aquilo como um desafio. Frequentemente ele ia ao refeitório quando apenas ela estava lá ou tentava se aproximar dela na própria loja aos olhos de todos. Aquela proximidade forçada começou a ser extremamente desrespeitosa. Felipe continuou insistindo e Clara, se sentindo sufocada, pediu que ele se afastasse. Ela falou seriamente e avisou que se ele continuasse insistindo, iria avisar a gerência. Felipe então encarou Clara e disse que já estava cansado daqueles joguinhos e que ela devia pensar bem se queria rejeitá-lo mesmo. Ela ficou assustada com a forma que ele falou, novamente disse para ele ficar longe dela e saiu. Para tentar se distrair, Clara passou a ir do trabalho para livrarias. Ela ficava horas olhando e lendo alguns livros. Ela comprava livros, levava para casa e continuava suas leituras. Clara começou a planejar dar continuidade ao seu livro. Ela percebeu que algumas livrarias estavam sendo inauguradas em seu bairro e no bairro vizinho, então talvez fosse a sua chance. Ela também começou a se dedicar ao seu próprio livro. Ela ficava até tarde lendo e revisando sua própria história. Ao conhecer as novas livrarias, ela conhecia também os proprietários, e foi assim que conheceu Dominique. Enquanto lia um livro, ele se aproximou dela e falou que aquele era o seu livro preferido também. Os dois começaram uma conversa que durou horas. Dominique não era bonito pelos padrões que algumas pessoas impunham. Ele não tinha o rosto perfeito e nem o corpo perfeito, mas Clara não se importava com essas coisas. Ela valorizava bem mais uma boa conversa do que um corpo sarado. Clara estava tão feliz em ter conhecido Dominique que o seu humor melhorou. Ela estava mais feliz. Ao vê-la animada, Felipe achou que era por causa dele. Então, decidiu fazer uma nova tentativa. No fim do dia, Clara foi até o vestiário se trocar e, como sempre, deixou o celular na entrada antes de entrar no vestiário. Lá dentro, Clara tirou a blusa quando viu alguém entrando. Ela olhou e era Felipe. Só de sutiã, Clara rapidamente tapou o corpo com as mãos. "Felipe, você me assustou. Saia daqui, eu estou me trocando, e é o vestiário feminino." Clara gritou. Felipe não se mexeu. Clara então tentou pegar a sua blusa que estava no armário, mas Felipe foi mais rápido e agarrou a blusa antes. Felipe cheirou a blusa. "Eu adoro seu perfume, Clara," ele disse, olhando e sorrindo. Clara então novamente falou para ele sair. Felipe, sorrindo, respondeu: "Por que você está se cobrindo? Só estamos nós dois aqui. E você é muito bonita, Clara." Ele deu um passo em direção a ela e ela deu 2 passos para trás. Clara então disse com firmeza: "Sai daqui, Felipe, agora." Felipe então disse: "O que você vai fazer se eu não sair? Você não pode pedir ajuda. Eu sei que o seu celular está do lado de fora." Ele continuou olhando para Clara e sorrindo. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela estava ali há 5 anos e nunca tinha tido problemas com ninguém. Todos ali sempre tinham sido tão profissionais que ela achou que estava em segurança ali dentro. Porém, naquele momento, ela se sentiu totalmente indefesa, sofrendo um assédio de um homem que claramente era mais forte do que ela fisicamente. Ela pensou em gritar, mas teve medo que ele tapasse a sua boca ou algo pior. Então, ela apenas ficou séria e encarou Felipe. Aos poucos, o sorriso de Felipe foi sumindo. "Ah, Clara, eu só estou brincando, como você é exagerada." Felipe então se afastou, saindo do vestiário. Mas antes de sair, ele se virou e disse para Clara: "Ah, e não precisa contar isso para ninguém. Ninguém vai acreditar, sabe? Eu sou muito respeitado aqui. E de qualquer forma não aconteceu nada." Quando Felipe saiu do vestiário, Clara ainda ficou alguns segundos cobrindo o corpo com os braços. Ela estava tremendo, assustada. Apenas quando ela não ouviu mais nenhum barulho é que ela vestiu a blusa, saiu do vestiário e pegou seu celular. Ela segurou seu celular com força e teclou o número de seu chefe. No telefone, com a voz trêmula, Clara avisou a seu chefe que Felipe a tinha assediado. Contou tudo o que ele tinha feito. O chefe de Clara, do outro lado da linha, perguntou se Felipe tinha tocado nela. Clara explicou que ele não tinha tocado nela, mas que a havia assediado e a intimidado. Ela estava com medo dele. O chefe de Clara, do outro lado da linha, disse que poderia conversar com Felipe, mas não demiti-lo. Não havia câmeras no vestiário, então não havia provas. Clara então desligou o celular. Ela terminou de se trocar, esvaziou o seu armário e escreveu uma carta de demissão à mão.
ela a deixou na mesa de seu chefe. Clara não ficaria mais um dia naquela empresa. Em casa, Clara percebeu que precisava daquele tempo para si mesma. Com o dinheiro da rescisão, ela conseguiu pagar as contas e planejou ficar 2 meses em casa tranquila. Foram 5 anos de trabalho, horas extras e pouquíssimas folgas. Ela merecia o descanso. Enquanto esteve em casa, ela conseguiu concluir o seu livro. Ela então fez o registro de sua obra e a impressão. Como tinha tempo livre, ela começou a levar o seu livro em várias livrarias. Ela tinha esperança de que alguém, pelo menos, lesse o seu livro. Ela andava bastante durante o dia e conhecia todos da vizinhança. Era um lugar tranquilo. Porém, mesmo que fosse um lugar tranquilo, haviam muitas pessoas se mudando e chegando ao bairro todas as semanas. Era tão comum que Clara nem mesmo tinha tempo de conhecer todo mundo. Então, certa semana, Felipe chegou na vizinhança também. Felipe se mudou para uma casa a 2 ruas da casa de Clara. Ele rapidamente começou a conhecer as pessoas. Ele sabia usar seu charme a seu favor e tinha decidido que queria causar uma boa impressão. Desse jeito, se algo acontecesse com Clara, ele não seria um suspeito. Clara havia deixado seu livro em várias livrarias e quase todas o haviam rejeitado. Ela planejava entregar alguns currículos no período da tarde quando seu celular tocou. Era Dominique. Ele disse a Clara que havia lido seu livro e tinha adorado. Ele perguntou se ela poderia ir até a livraria para conversarem sobre o seu pagamento. Animada, Clara saiu de casa e foi até a livraria. Enquanto Clara saiu de casa, trancou a porta e ligou o alarme, Felipe a olhou à distância. Ele caminhou tranquilamente até a casa de Clara. Chegando lá, ele apenas digitou o número para desarmar o alarme. Felipe ficou feliz em Clara deixar o código do alarme salvo em seu celular. Assim ele conseguiu pegar a senha no dia em que pegou o celular dela na saída do vestiário. Ele entrou na casa de Clara e olhou a decoração e se imaginou morando com ela. Ele saiu da casa antes que ela voltasse. Clara e Dominique tinham começado a sair. No primeiro encontro, ele tinha levado ela a um lago. Os dois fizeram um piquenique e foi uma tarde muito agradável. Os dois adoravam os mesmos autores, as mesmas histórias e a conversa rendia muito. Enquanto voltavam para casa, os dois conversavam sobre os antigos trabalhos. Clara contou sobre a concessionária, e quando ela contou sobre o motivo de ter saído de lá, Dominique arregalou os olhos. Ele disse que aquilo era um comportamento de alguém perigoso. Se ele fez isso com Clara, devia ter feito com outras mulheres. Ele disse que algumas pessoas podiam escapar de situações criminosas por serem bonitas e que isso era muito triste. Ao fim, ele deu um abraço em Clara e disse que estava aliviado por ela não estar mais naquela concessionária. Clara disse que também estava feliz e que estava feliz em estar ali com ele e deu um beijo nele. Ele retribuiu o beijo. Os dois se olharam apaixonados e sorrindo. Dominique então contou para Clara que antes trabalhava como eletricista, mas que fazia quaisquer tipos de reparos em casas. No começo ele gostava muito do trabalho, mas com o passar do tempo ficou extremamente exaustivo, até o dia que ele foi tão pressionado pelo seu chefe que sofreu um mal súbito. Ele ficou alguns dias internado e, quando saiu de lá, decidiu mudar de vida. Ele investiu o dinheiro que tinha em um de seus antigos sonhos, uma livraria. Clara disse que deveria ter sido uma experiência horrível e que estava feliz por ele ter a livraria agora. Dominique disse que foi bem ruim mesmo, mas que algo interessante que aprendeu no trabalho foi que várias casas daquela região tinham saídas secretas e os moradores não sabiam delas. Eram passagens para fora das casas que poderiam ser usadas em emergências. Enquanto o relacionamento de Clara e Dominique evoluiu para um namoro em que os dois estavam felizes e se viam todos os dias, Felipe foi no caminho inverso. Desde que Clara havia saído da concessionária, ele não conseguia parar de pensar nela. Ele achou que a sua última tentativa a encurralando no vestiário fosse conquistá-la de vez. Em sua mente, aquilo tinha sido sedutor e não psicótico. Ele pensava em Clara o tempo todo e não conseguia aceitar que ela o tivesse dispensado. E pior, que tivesse ido embora. Mas ele não a deixaria escapar. Ele tinha conseguido mais do que a senha do alarme e o endereço de Clara em seu celular. Ele tinha visto as suas músicas preferidas e os nomes de alguns livros que ela queria comprar. Ele iria surpreendê-la. Iria até a sua casa com seus livros favoritos, colocaria sua música favorita para tocar e se declararia. Ela iria adorar, ele pensou.
Ele também tinha visto no celular de Clara uma foto dela com um cara que ele achou feio, os dois em uma livraria. É claro que aquele devia ser um amigo. A Clara é bonita demais para um cara assim, Felipe pensou. Durante a tarde, Felipe comprou os livros que Clara desejava e deixou a música preferida dela salva em seu celular. A noite chegou e Felipe colocou seu plano em prática. Clara, dormindo, não ouviu quando Felipe entrou na casa. Ele andava lentamente para não fazer barulho. Felipe andou até o quarto de Clara e quando chegou lá, viu que ela estava dormindo. Ele foi até a estante que ficava ao lado da cama dela. Havia um copo de água e o celular de Clara. Ele pegou seu celular. Ele não queria que ninguém atrapalhasse o seu momento. Ele então se ajoelhou e colocou a música para tocar em seu celular. Clara começou a se mexer até que acordou com o som da música. Ainda sonolenta, ela olhou para os lados, procurando de onde a música vinha. Ela então viu Felipe. Ela primeiro achou que estivesse tendo um pesadelo. A cena era absurda demais para ser verdade. Mas então, Felipe sorriu e perguntou se Clara aceitava ser a sua namorada. Clara olhou para o lado procurando o celular e viu que estava nas mãos de Felipe. Com medo, ela apenas pediu que ele saísse dali. Felipe então mostrou os livros que havia comprado e disse que os dois amavam a mesma música, que seriam um casal perfeito. Então perguntou de novo se ela aceitava ser sua namorada. Com medo, Clara lentamente se levantou, olhou para a porta onde Felipe estava próximo e calculou que conseguiria sair. Ela então foi andando lentamente em direção a ele, fingindo que estava indo abraçá-lo. Mas quando chegou próximo a Felipe, ela correu para a porta. Mas Felipe foi mais rápido, a segurou e a jogou para dentro do quarto de novo com força. Clara foi jogada no chão e torceu o tornozelo. Ela então começou a gritar por ajuda. Felipe pediu que ela parasse, que só estava fazendo aquilo por ela, que não conseguia parar de pensar nela. Clara então gritou que Felipe era louco, que não importava se ele queria algo com ela não queria nada com ele. Ela havia saído do trabalho por causa dele, ele era uma pessoa terrível e que aquilo não era comportamento de pessoas normais. Ela disse que tudo o que sentia por ele era repulsa. Ela continuou gritando por socorro. Felipe, ouvindo aquilo, saiu e trancou Clara dentro do quarto. Ele estava atordoado com o que a Clara disse e com toda a situação. Ele então pensou no quanto a sua vida seria destruída se Clara expusesse o que ele fez. Ele poderia até ser preso. Com os pensamentos a 1000 por hora, ele começou a andar pela casa pensando no que fazer. Foi quando achou os produtos de limpeza de Clara. Ele pegou o álcool. Primeiro ele pensou em usar apenas para apagar suas impressões digitais, mas Clara continuava gritando que ele a deixasse sair. Então ele foi derramando álcool pelo chão e na porta. Enquanto Clara gritava, ele pegou um isqueiro na cozinha. Ele acendeu o isqueiro e o jogou no chão e então fugiu da casa. Dentro do quarto, Clara sentiu o calor, o cheiro de queimado e viu a fumaça entrar por baixo da porta. Ela tentou abrir a porta do quarto, mas estava trancada. Ela então molhou uma peça de roupa e colocou na boca para conseguir respirar. Desesperada, ela achou que não tinha mais o que fazer e começou a chorar. Mas subitamente, ela se lembrou do que seu namorado disse. Todas as casas da região tinham uma saída secreta. Clara começou a bater em todas as paredes procurando alguma coisa. Já estava quase perdendo as esperanças quando achou. Era uma parte escondida atrás do guarda-roupa. Parecia um montinho de cimento. Ela empurrou e conseguiu abrir uma pequena passagem. Ela se espremeu pela abertura e conseguiu sair da casa em chamas. Do lado de fora, Dominic tinha acabado de chegar correndo, desesperado após ver a fumaça. Clara o abraçou e contou tudo. Ele colocou Clara dentro de seu carro, pediu que ela chamasse os bombeiros e a polícia e saiu correndo. Os bombeiros e a polícia chegaram em 15 minutos. Cerca de 1 hora depois, Dominic voltou segurando Felipe, que estava todo machucado. Dominic explicou que tinha visto Felipe tentar se esconder, mas que o tinha agarrado e os dois tinham brigado. Pelo estado de Felipe todo machucado e Dominic com apenas alguns arranhões, deu para saber quem havia ganhado a briga. Os policiais levaram Felipe. Enquanto os bombeiros tentavam apagar as chamas, Clara abraçava Dominic, finalmente sentindo que todo aquele pesadelo tinha acabado. O que você faria no lugar de Clara? Qual punição Felipe merecia? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento.
Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!